Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A comunidade é sacramento do Espírito. Um homem chamado Ananias fez um acordo com sua esposa Safira. Vendeu uma propriedade que possuía, reteve uma parte do dinheiro para si e entregou a outra parte, colocando-a aos pés dos apóstolos. E Pedro lhe perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás tomar posse do seu coração? Por que você está mentindo para o Espírito Santo, conservando uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si, sem vendê-lo? E mesmo que o vendesse, você não podia ficar com todo o dinheiro? Então, por que fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu no chão e morreu, e grande temor se apoderou de todos os que estavam ouvindo. Os mais jovens se levantaram, enrolaram o corpo de Ananias num lençol e o levaram para enterrar. Umas 3 horas mais tarde, chegou a esposa de Ananias, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: é verdade que vocês venderam o terreno por esse preço? Ela respondeu: sim, foi por esse preço. Então Pedro disse: por que vocês fizeram acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os que foram enterrar seu marido estão chegando. Eles vão levar você também. No mesmo instante, Safira caiu aos pés de Pedro e morreu. Quando os jovens entraram, a encontraram morta e a levaram para enterrar junto do marido. E grande temor se espalhou por toda a igreja e entre todos aqueles que ouviram falar do que havia acontecido. Terceiro retrato da comunidade. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os fiéis se reuniam em grupo no pórtico de Salomão. Os outros não se atreviam a juntar-se a eles, mas o povo os elogiava muito. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé. Chegaram a ponto de transportar doentes para as praças, esteiras e camas, para que Pedro, ao passar pelo menos, a sua sombra cobrisse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas tomadas por espíritos impuros, e todos eram curados. Ninguém aprisiona a mensagem de vida. Então o sumo sacerdote, com todo o seu partido, isto é, partido dos saduceus, ficaram cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e jogá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: vão ao templo e lá continuem a anunciar ao povo toda a mensagem da vida. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. Obedecer a Deus, o sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio, isto é, o conselho das pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Os servos, ao chegarem à prisão, não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão cuidadosamente fechada e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes não sabiam o que pensar e se perguntavam o que poderia ter acontecido. Chegou alguém e disse para eles: os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote disse: nós tínhamos proibido expressamente ensinar em nome de Jesus, e no entanto vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nosso antepassado ressuscitou a Jesus, que vocês mataram, suspendendo-o numa cruz. Com a sua direita o exaltou, tornando-o chefe supremo e salvador, para dar ao povo a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. Somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Enfurecidos por essas palavras,
os conselheiros estavam decididos a matar os apóstolos. De onde vem esse projeto? Levantou-se então no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vejam bem o que estão para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Tedeudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada mais restou. Depois dele, no tempo do Renascimento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele acabou mal e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-lhes um conselho: não se preocupem com esses homens e os soltem, porque se o projeto ou atividade deles é de origem humana, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não conseguirão aniquilá-los. Cuidado para não se meterem contra Deus. Os participantes do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem merecido sofrer insultos por causa do nome de Jesus, e cada dia no templo e pelas casas não paravam de ensinar e anunciar a boa notícia de Jesus, Messias. Sovinice e ostentação típica de uma sociedade pagã, baseada no espírito de posse, ameaçam infiltrar-se na comunidade e falsificar o senso de comunhão que gera fraternidade e partilha. A comunidade é sacramento da presença do Espírito. Mentir para ela é mentir para o Espírito, falsificá-la é falsificar o próprio testemunho cristão. Para transformar a sociedade, a comunidade precisa ser coerente e viver a fraternidade e a partilha. Ser cristão não admite mediocridade. Pela primeira vez, aparece nos Atos o termo igreja. O terceiro retrato mostra como a ação de Jesus ressuscitado continua na prática da comunidade cristã. Esta realiza a ação que liberta da alienação à consciência, espíritos impuros, consequentemente, liberta os corpos oprimidos, doenças. A sombra de Pedro relembra a própria ação de Deus, protegendo o povo no tempo do êxodo. Favorecido, o povo acolhe e adere à ação da comunidade. Outros tentam o poder das autoridades e não se atrevem a pertencer esse grupo inovador, que a prática da comunidade ameaça o poder deles e por isso tentam abafar-lhe o testemunho, mas a mensagem de vida não pode ficar presa. O anjo do Senhor, personificado a ação libertadora do Espírito, liberta e impulsiona as testemunhas a lutar exatamente no templo, terreno dos dominadores. As autoridades se reúnem para decidir sobre a sorte dos apóstolos. Enquanto isso, estes ensinam o povo, que já está disposto a tomar uma atitude contra os poderosos. Apesar da proibição, os apóstolos continuam ensinando em nome de Jesus. Interrogado, Pedro mostra a razão da desobediência. Ressuscitando a Jesus, Deus julga e desautoriza a autoridade do Sinédrio, que o condenou e matou. A ressurreição é o fundamento da liberdade de testemunhar. Para as autoridades, o fenômeno cristão é movimento de insurreição política, como qualquer outro. Gamaliel apresenta o significado profundo do confronto com o movimento cristão, por trás do princípio de tolerância e também de liberdade, mais acima a afirmação por Pedro. Está em jogo uma opção radical: obedecer a Deus ou aos homens, adotar a lógica de Deus na liberdade que provém da vitória sobre a morte, ou obedecer à lógica humana, que tem como fundamento o medo da morte e que se firma no poder repressivo, que provoca tortura e morte. Mas o cristianismo vem de Deus, ninguém poderá detê-lo.